coração, Pai. Continua falando conosco, Pai. É que eu te peço nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se assenta, dando uma linda salva de palmas para o Senhor. Que o Senhor se faça presente sobre esse recinto. E quando nós nos alegramos, quando estamos numa festa, quando estamos com alguém que nós gostamos, nós ficamos felizes. Então, a palavra do Senhor sendo ministrada, nós abrimos nosso coração para ficar alegre. Porque tudo aquilo que o Senhor ministra para o nosso coração, para a nossa vida, é porque Ele quer algo maravilhoso para cada um de nós. Amém? Uma palavra muito conhecida, meus irmãos. Nós entendemos que aqui, já no início, fala que depois foram para Jericó. Essa aqui é a última passagem de Jesus a Jericó. E saindo ele ali de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, né, que o seguia. Então nós entendemos a palavra do Senhor, que toda vez que nós falamos ou nós lemos, Jesus, aonde ele passava, tinha uma quantidade de multidão para o seguir. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus era bom. Porque aquilo que ele falava era verdade. Aquilo que ele pregava era algo para os nossos dias de hoje também. Então nós começamos a entender. E eu não quero falar quem era Timeu, não quero falar o significado, não quero nada disso. Eu quero falar simplesmente de quando nós entendemos que Jesus vai passar e qual é a nossa atitude mediante aquilo que Jesus vai fazer. Então nessa manhã você se levantou, você se despertou e veio para o culto da igreja. Você veio cultuar Jesus. Mas é interessante que quando nós saímos de casa, de que maneira nós saímos? Nós entendemos que aquele cego estava na beira do caminho e ele estava simplesmente com uma capa nas suas costas, mendigando. Então era mais um dia comum para a vida dele. Então de repente hoje pela manhã, você se levantou da sua cama, você colocou seus pezinhos no chão, você tomou um banho, ou você já veio em jejum, tomou um café. Mas eu começo a entender que você preparou todo um cenário para você vir para o culto. Então da mesma forma, aquele cego, alguém preparou todo o cenário para ele mendigar. Olha que diferença. Alguém vai fazer um ato de mendigação, pedir algo, e você veio entregar algo nessa manhã. Porque muitas vezes o crente quer vir para a igreja somente para pedir, mas ele muito poucas das vezes vem para entregar. E eu vejo aquele homem sentado para mais um dia, para mais um momento, para mais um cotidiano normal. Só que ele ouve que tem um barulho diferenciado, um barulho de uma grande multidão se aproximando. E é curioso porque Mateus, Lucas, ele também vai relatar isso, mas eu acho muito interessante quando Marcos fala sobre essa multidão. E ele começa a clamar. Ele começa a clamar, filho de Davi. Então naquele dia ele não vai estender a mão, quando ele escuta o barulho, meu pastor, para alguém dar uma esmola. Ele mudou a sua petição naquele momento. Por quê? Porque quando passava alguém, ele falava assim, aquele ali pode me dar uma moeda. Mas quando ele entendeu que era Jesus, aquele ali pode me curar. Você ainda não entendeu. Quando você vem para um ambiente que você sabe que Jesus vai estar, você tem que ter convicção daquilo que Jesus vai fazer na sua vida. Talvez você passe por uma multidão querendo somente uma moeda, mas esteja atento e tenha atitude. Quem está aqui hoje é Jesus. Então você não vai mendigar, você vai clamar o nome dele. É diferente. Então aquele cego, de repente, ele começa a entender, mas peraí, é Jesus? É Jesus que está passando por aqui? Então ele começa a clamar no seu interior, mas peraí, a minha história pode ser mudada hoje. A minha vida pode ser mudada hoje. O cenário da minha história pode ser mudado hoje. Então eu não vou pedir mais bola para ele, porque ele pode fazer muito mais para mim. Então ele vai simplesmente clamar, Jesus, filho de Davi. Mas a palavra de Deus fala que ele clama em alta voz. Ele grita. E muitas das vezes o nosso grito incomoda muita gente. Muitas vezes o seu tom de voz incomoda algumas pessoas. E muitas vezes nós queremos fazer algo, eu não vou glorificar alto não, porque meu irmãozinho está do lado, de repente ele não gosta. O problema do irmão que está do lado. Se você entende que Jesus está passando, clama do seu jeito, adora do seu jeito, faça do teu jeito. Sabe por quê? Quando Jesus está, nós temos liberdade para entregar o nosso melhor para Ele. Então é interessante porque aquele povo que estava ali, ele simplesmente começa a se incomodar com o grito do
Sabe quando você quer muito uma coisa? E você começa só aquela coisa, só aquilo eu quero, eu preciso, eu quero. E alguém chega de você e fala assim: você não vai conseguir. Isso aí não é para você. Fica quietinho que você já está incomodando demais. Só que aqui eu vejo, como eu falei para vocês, a atitude deste cego. Ainda que alguém, e nós sabemos que tem pessoas, né, que faz com que nós nos calemos, ele simplesmente chamava ainda com alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele estava falando? Não importa que você quer calar minha voz, não importa que você quer paralisar, eu sei aquele pelo qual eu estou clamando. Eu estou clamando a Jesus, é o único que pode salvar a minha situação. E aí aquele cego, ele começa a clamar com alta voz. Então eu começo a entender que o primeiro passo nosso é ter atitude. Qual é a atitude? Muitas vezes aquilo que estão falando que você não vai conseguir, você fala assim: é mesmo, estou pensando bem, aquilo não é para mim. E se aquele cego desistisse de clamar? Jesus passava, irmão. Só que ele decidiu chamar a atenção do mestre da maneira que ele podia. Eu não tenho visão, mas eu tenho a minha voz. Eu não tenho visão, mas eu tenho o meu ouvido. Eu não tenho visão, mas eu sei que ele vai conseguir me ouvir. Então ele tomou uma simplesmente atitude. Então é tempo de mudança sobre a tua vida. É tempo de você começar a tomar uma atitude sobre a tua história. Aí eu começo a entender. E ele, ouvindo que era Jesus, ele começa a gritar. E muitos o repreendiam para que se calasse. Quem é que está te repreendendo para você se calar? Qual é a multidão, né, que quer calar a sua voz, quer arrancar o teu sonho? Quem está falando que você não é capaz? É a multidão. Só que aquele cego, ele estava distante de todos. Só que ainda que a multidão estava apertando Jesus, a multidão estava indo muitas vezes até só para o movimento, ele olhou e falou assim: mas eu tenho uma necessidade, e a minha necessidade hoje está nas mãos dele, do mestre. Então quando ele chama ele novamente, ele grita ele novamente, é tão lindo, que ainda que muitos repreendiam, e Jesus, ele parou. Olha que interessante. E se ele se calasse? Se você parar de lutar para aquilo que você quer, você acha que a multidão não vai fazer por você? A multidão não vai fazer nada por você. Tem situação na vida que somente você pode fazer. Tem atitude na vida do cristão que é somente ele que pode fazer. E esse cego aqui, ele entendeu: somente eu posso pedir para ele. Sabe aquela história? Vai lá e pede para mim. Não. Se Jesus está passando, eu posso hoje. Então sabe que todas as vezes que a Bíblia ela fala de um homem que toma atitude, o céu se move. Aleluia. Nós entendemos que até mesmo Moisés, ele tomou atitude, Deus se moveu. Davi, quando tomou atitude, quando ele ouviu Golias daquela afronta, quem foi na frente dele? Foi o nosso Deus. Deus. Aleluia. Então toda vez que um homem toma atitude, Deus se move a favor dele. E daquele dia Jesus se moveu de uma íntima compaixão por esse cego. E ele simplesmente fala no meio da multidão. E Jesus parando disse: chama aquele cego. Sabe o que é isso? Aquele que você manda ficar quieto, aquele que você manda se calar, aquele que você fala assim: não adianta você pedir para Jesus, não adianta você querer isso para você, porque é muito, ele nem vai te ouvir. Essas mesmas pessoas vão ver Jesus trazendo você para o meio, para completar uma grande obra sobre a tua vida. E os mesmos discípulos, as mesmas pessoas que estavam se incomodando, Jesus fala: chamam. E quando chamaram o cego, foi até ele dizendo assim: tem bom ânimo, levanta, o mestre te chama. Sabe o que Jesus está falando hoje? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. É o mestre que está te chamando. Não é um líder, não é um pastor, não é alguém, não. É o mestre que está te chamando. Tenha bom ânimo. E ele está falando hoje comigo e com você: tenha bom ânimo, porque é ele que te chama.
Porque Ele te chama para você ficar de pé, para você se posicionar, para você entender que Ele já ouviu o seu clamor. Ainda que uma multidão tenta calar a tua voz, Deus é aquele que é todo poderoso e Ele está te ouvindo. Então levanta e tenha bom ânimo. Eu imagino que naquele momento ele fala assim: meu Deus, é a minha vez. Ele lança aquela capa no chão, a capa que dava autoridade para ele mendigar. Sabe o que ele fala? Eu não preciso mais disso. Você não precisa de amuleto. Você não precisa nada te carregando, porque o próprio Deus está falando: lança fora tudo isso que estava impedindo de você enxergar a verdadeira luz. Lança fora aquilo que está sobre as suas costas, que impede de você ver a verdade. Hoje você está com liberdade para você se levantar, para você ter bom ânimo, para você andar até Jesus. Então lança fora essa capa de opressão que estava sobre a tua vida, a capa de vergonha que estava sobre a tua história, a capa de vergonha que estava sobre a tua família. Aleluia! Simplesmente aquele cego lançou no chão aquela capa. Ele estava dizendo assim: meu pastor, eu não preciso dessa opressão sobre a minha vida. Ele me chama, então Ele vai me libertar. Sabe o que é isso, irmãos? Ele estava com a certeza que Deus iria tirar todas as escamas dos olhos dele. Porque se ele não acreditasse, ele levantava com a capa, meus pastores. Ele simplesmente levantava daquele jeito, porque os discípulos chegou até ele e falou assim: tenha bom ânimo, levanta. O mestre te chama. Você leu na Bíblia que ele falou assim: deixa sua capa no chão? Você leu na sua Bíblia que ele fala assim, o discípulo fala assim, ó, e deixa sua capa no chão? Você leu, está marcado na sua Bíblia, é isso? Se não está marcado na sua Bíblia, por que ele teve essa atitude? Glória! Se não está marcado, por que ele lançou a capa no chão? Ninguém falou, Jesus não falou para ele assim, ó, vai lá falar para o cego, meus discípulos, para ele ter bom ânimo, para ele se levantar, para ele deixar a capa e vir. Jesus nem falou isso. Sabe o que é isso? É a certeza daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Glória! Quando Jesus me chama, sabe o que eu falo? Eu deixo tudo para trás, ó. Acabou. Eu vou seguir Ele, porque aquilo que estava me impedindo não vai me impedir mais. Sabe o que ele estava falando, igreja? Não, se Jesus está me chamando, eu não preciso mais disso aqui. Sabe o que Deus está falando? Você não precisa de... Eu não sei por que Deus está falando isso. Você não precisa de amuleto para você seguir Jesus. Você tem que lançar fora tudo isso, deixar para trás tudo isso e olhar para frente, porque o Mestre te chama hoje. Eu já aceitei Jesus, mas Ele está tirando as escamas dos teus olhos, porque tem muitas coisas que você não está enxergando. Aleluia! É hoje que Ele está te chamando para você vir para o meio. Ah, mas eu já sou crente. Eu não quero saber o tempo de cristão. Eu quero saber que Jesus hoje, Ele está falando comigo e com você. Tenha bom ânimo, levanta. Aleluia! Glória! E Ele lança a capa no chão. Aleluia, Jesus. Ele lançando a capa no chão, Ele está falando assim: eu não preciso disso. O que Deus está querendo que você tire? O que Deus está falando para você deixar lá fora? Ó, deixa lá. Você não precisa mais disso, não. Você não precisa disso. O que está acontecendo na tua vida que está fazendo você ficar debaixo de uma opressão, mendigando algo? O que está sobre a sua vida que está te impedindo de você servir a Jesus verdadeiramente? E simplesmente Ele lançou aquela capa. Eu começo a imaginar, irmãos, eu gosto de conjecturar a Bíblia, eu viajo junto com ela, sabe? Os discípulos chegando, aquele mesmo que falou assim: ó, fica quieto, para de chamar, para de importunar, para de gritar, você está incomodando, e Ele nem vai te escutar. Quantas vezes você escuta isso? Quantas vezes você está querendo orar, quando você quer falar com um ente querido, falar assim: olha, eu sei que eu vou conseguir, a pessoa fala assim: para. Isso aí não é nem para você. Sabe quando você precisa de uma palavra de incentivo, você recebe, fica quietinho, para de importunar, para de ir atrás disso. Mas a convicção daquele cego era assim: essa é a minha chance, essa é a minha oportunidade, esse é o meu dia, esse é o meu momento. E hoje Deus marcou esse dia, esse momento para entregar algo para você nessa manhã. Então naquele momento lá, simplesmente Ele falou assim: não,
Atitude. Atitude que muda o cenário da tua história. E quando simplesmente aqueles homens vão lá, o mesmo que falou para ele fica quietinho, vai ter que falar assim: dá licença, meu pastor presidente, tenha bom ânimo, levanta. O mestre te chama. Eu falei para deixar a capa, ele só lançou e já foi andando. Onde que ele está? Onde que ele está? E quando ele chega perto do mestre, olha que coisa extraordinária. E ele lançou de si a capa, levantou-se, foi ter com quem? Com Jesus. E Jesus falando disse: Jesus está vendo que ele está cego? Não. Meu Deus. Ele sabe que ele é cego. O que queres que eu te faça? Aleluia. Eu quero. Jesus chega até ele chega até Jesus, os discípulos empurram ele lá, olha a multidão passando, traga ele, coisa maravilhosa é você receber algo da parte do Senhor. Aleluia. Uma multidão vendo tudo isso, olha que cenário, o cenário da tua vergonha, Deus vai te dar dom para honra. Aquele que não acreditava em você, não acreditava no teu ministério, não acreditava na tua família, vão ver você com dom para honra. Simplesmente ele chamou, os discípulos, vem aqui, o mestre está aqui, ele está aqui, então eu vou parar. O que queres que eu te faça? Sabe por que Jesus perguntou isso? Deus abençoe, irmãos. Porque Jesus falou assim: ele é cego. Eu estou ouvindo as pessoas mandar ele calar. Eu estou vendo ele por trás de uma multidão. E mesmo assim ele continua clamando. Aleluia. Sabe quando Jesus age no nosso favor, meu irmão? Quando nós temos a atitude de não parar mediante um obstáculo. Jesus, ele menciona algo extraordinário para mim e para você. Tenha bom ânimo. Sabe o que ele está falando? Não importa a tua situação, você tem que ter bom ânimo para você servir verdadeiramente a Cristo. E ele fala para nós levantar. Então se ele fala para nós levantarmos, será que nós não estamos muito tempo assim, ó, esperando algo cair do céu, esperando alguém vir lançar algo na minha mão? Eu vou ficar aqui porque é mais fácil, né? Eles vêm entregar aqui na minha mão. Só que Jesus não quer isso de você. Ele fala primeiro, ó, tenha bom ânimo. Ele mexe no seu psicológico primeiro. Porque se você está sentado, se você está prostrado, é que a sua vida está praticamente perdida. Você não tem vontade. E aí ele olha para aquele cego. É tão interessante, irmão, porque se ele está no canto, lançado no chão, ele está prostrado mediante uma dificuldade. Talvez você entrou aqui hoje prostrado diante de uma dificuldade, esperando alguém passar para você entregar algo para você levar para sua casa, esperando uma provisão para você ir levar para sua casa. Só que primeiro Jesus, ele mexe no nosso psicológico. Ele fala assim: anima-te, tenha bom ânimo. Ele mexe no seu interior para fora. Ele já sabia simplesmente da tua cegueira, mas ele falou: se eu não mexer com você lá dentro, você não vai conseguir enxergar aqui fora, meu Deus. Glória! Eu vou mexer com você aqui dentro, para depois eu fazer você enxergar aqui fora. Então seu psicológico de repente está abalado hoje, e Jesus está falando: tenha bom ânimo. Aí depois que você mexeu, sabe, lá dentro, que ele mexeu com a sua estrutura lá dentro, ele mexeu no seu psicológico lá dentro, aí ele vai falar assim: levanta. Sabe por quê, irmãos? Enquanto você está assim prostrado, você está sem ânimo. Se ele te mandar levantar, Jesus é maravilhoso, né? Se ele mandar você levantar sem ter ânimo, olha como é que você levanta. Levanta. Você não tem ânimo, irmão. Aleluia, Mas Senhor. Jesus é tão maravilhoso. Glória a Deus, Vai até lá e aleluia. fala: tenha bom ânimo. Opa, é para me animar. Aí levanta. Opa, eu já levanto com a autoestima lá. Então se você entrou aqui prostrado, sentado, Jesus está falando comigo e com você: tenha bom ânimo. Aí depois você levanta. Primeiro eu mexo no seu psicológico, eu mexo algo dentro de você, falando assim, ó: anima-te, porque eu cheguei na tua história hoje. Tenha bom ânimo, que eu cheguei na tua vida hoje. Tenha bom ânimo, que eu entrei na sua família hoje, entrei no seu comércio hoje. Tenha bom ânimo, então se levanta hoje, porque Deus já decretou: anima-te nessa causa. Glória! E aí simplesmente ele fala: o que queres que eu te faça? Oh, o que
pergunta maravilhosa, né? Aí as pessoas vão falar assim, Jesus está vendo que ele está cego? Irmão, nós precisamos falar com Jesus. Você pensa que ele não sabe a sua dificuldade quando você entrou aqui dentro? Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Você pensa que ele não conhece você? Você pensa que ele não conhece o teu nome? Ele conhece. Ele conhece cada estrela que está no céu. Principalmente o meu nome e o teu nome. E ele não vai errar um. Então ele sabe a minha necessidade e a tua. E ele sabia que aquele era cego. Aí ele simplesmente pergunta assim: o que você quer que eu te faça? As pessoas falam assim, mas Jesus não está vendo? Jesus está vendo. Mas se ele teve atitude, Jesus queria ter a certeza se era aquilo realmente que ele queria. Porque nós muitas vezes não sabemos nem o que nós queremos. Hoje nós pedimos algo para o Senhor, amanhã a gente já muda tudo. Depois nós reclamamos, por que Deus não faz? Mas se até você tem dúvida no que você pede, como que Deus vai operar? Então hoje você quer uma coisa, amanhã você quer outra. Dentro do mesmo propósito você já muda. Amanhã você quer uma porta de emprego. Mas que eu possa cultuar. Aí amanhã você mudar, não estou achando um emprego do meu horário, eu vou querer um emprego à noite mesmo. Aí você mudou. Então nós temos que ter certeza daquilo que nós estamos pedindo para Deus. Nós temos que ter certeza daquilo que nós precisamos, que nós queremos. Pastor, mas Deus não vai fazer exatamente aquilo que Ele quer. Mas se Ele está te dando autoridade para você falar o que você quer, então saiba pedir. Aleluia. Saiba pedir. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Eu me ele falou assim, Jesus, eu já deixei até a capa lá, ó. Porque eu tenho certeza de que quando o Senhor falar, eu já vou enxergar. E sabe o que é extraordinário? E o cego lhe diz, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Jesus não falou assim, vai que eu te salvei. Não. Você percebe que Jesus fala assim, a tua fé. Como que está a tua fé? Como que está a tua fé hoje? Pastora, a minha fé está... Não, como que está a tua fé? Porque para as escamas saírem dos olhos daquele cego, ele teve que ter fé. Sabe quando ele teve fé? Quando ele lançou a capa no chão. Eu estou lendo isso porque antes mesmo de Jesus colocar as mãos, Jesus lançar uma palavra para o pastor, ele já lançou a capa, ele já falou assim, eu tenho certeza que eu vou chegar. Só que nós viemos para o culto sem a certeza que nós vamos sentir a presença. Nós viemos para o culto como se tivesse vindo para o shopping muitas vezes. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que ele esquadrilha o nosso coração. E ele está falando hoje para a igreja do Senhor ter ânimo, se animar perante a situação, se animar diante de uma dificuldade. Mas como que eu faço isso, pastora? Confiando, tendo fé naquele que tem te chamado, acreditando que Deus é o Deus do impossível, que Deus ele faz coisa extraordinária. Se você está aqui hoje é pela graça, é pela misericórdia, é pela presença dele. Eu estou aqui hoje, mas não pelas minhas forças, é porque é Deus que me sustenta de pé todas as manhãs. Então eu decidi verdadeiramente andar com Cristo e confiando nos projetos dele na minha vida. Eu não dito as regras para Jesus, eu não dito as regras para Deus, eu espero aquilo que ele me entrega. E o momento que eu estou passando é dor, e ele me entregou esse momento, mas com ele eu venço. Glória! Porque eu confio no Deus que eu tenho crido. Aleluia! E minha fé não se abalou, igreja. A minha fé aumentou pelo aquilo que Deus fez e aquilo que Ele vai fazer. É nós entendemos, será que nós verdadeiramente estamos preparados? Servir Deus quando está tudo bem é bom, né? E quando está doendo? É aí que você tem que servir Ele.
Ou você confia no teu Deus, ou você confia nas tuas forças. Se eu confiasse nas minhas forças, e aí eu entendi como eu te conheço, Pai. Como eu te conheço. Mas só para nós finalizarmos, quando ele fala, a tua fé te salvou, e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. E seguiu a Jesus pelo caminho. Quantas das vezes nós pedimos algo para o Senhor, igreja? Jesus faz. E nós largamos Jesus no caminho. Quando nós falamos de caminho, é caminhar passo a passo com o Mestre, independente da circunstância que você vai estar. Aquele cego simplesmente, quando as vistas dele foi abertas, ele conseguiu enxergar, ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele não falou assim, obrigadão, tá? Obrigado por você ter tirado as estrelas dos meus olhos, agora estou enxergando, vou ver minha vida. Nós fazemos isso. Nós esquecemos dos milagres que Jesus operou na nossa vida. Muitas das vezes nós não damos valor naquilo que Deus está fazendo, nos livramentos que Ele dá. E nós abandonamos Jesus no meio da estrada, no meio do caminho, sendo que foi no meio do caminho que Jesus nos encontrou. E foi no meio do caminho que Ele falou conosco para que nós se levantássemos, tivesse bom ânimo e simplesmente ver. Nós abandonamos Ele na primeira oportunidade, no primeiro momento que não dá certo, na primeira porta fechada, no primeiro contrato que não foi aceito. Nós simplesmente abandonamos a Jesus por qualquer coisa, igreja. Está na hora de nós tomarmos uma atitude. Qual é a atitude? De não abandonar o barco, porque Jesus está dentro. Eu vou abandonar o departamento porque não está do jeito que eu quero. Eu vou abandonar a igreja porque não está do jeito que eu quero. Se não está do jeito que você quer, seja um pastor e vai pastorear uma igreja sua. Aleluia. Nós queremos mudar regras. Meu Deus. Aleluia. E largamos Jesus no meio do caminho. Será que Jesus está com você? Nas atitudes que você tem que tomar, Jesus está com você, você já deixou Ele no caminho faz tempo. De repente nós estamos andando sozinhos, achando que Jesus está do lado. Dá uma salva de palmas, que aí doeu. Então eu fecho aqui porque Jesus, Ele não pode ficar no meio do caminho. Você lembra de onde Ele te tirou? Então por que você quer deixar Ele largado lá? Se foi Ele que arrancou você de lá. Irmãos, quando eu falo assim, esse cego seguiu Jesus pelo caminho, é você dar a mão para Jesus e falar assim, Senhor, fica comigo. Teve um dia que eu falei assim para Deus, Deus, eu posso até fazer alguma coisa que fere o teu nome, eu posso até fazer uma coisa muito errada, e você queria até me abandonar, você não queria me aceitar mais, mas eu não largo do Senhor. Eu falei desse jeito para Deus, você pode me largar, mas eu não vou largar. Sabe o que eu estava falando para Deus? Ainda que eu caia, ainda que eu sofra, é eu que não vou te largar. É eu que dependo do Senhor. É eu que quero estar com o Senhor. E eu falei isso numa oração simples. Uma oração assim de minuto. Eu olhei assim e falei, Deus, eu nunca vou te largar. Eu nunca vou te abandonar. E aí veio um golpe da vida tão grande. E parece que Deus está falando assim, você não falou que não ia me abandonar? Eu falei assim, não, Deus, eu não vou te abandonar. Porque eu sei que o Senhor é o meu Deus. E eu tenho um Pai. E esse Pai me ama. E eu não sou órfão. E quando eu vejo que Jesus, a gente tem que seguir Ele, é lado a lado com Ele, é estar com Ele, é amar Ele, é colocar Ele em todas as nossas decisões, é colocar Ele na frente das nossas lutas, das nossas batalhas. Quando eu entendo que Jesus, Ele é o único que pode todas as coisas, e eu não largo dele, eu começo a imaginar por que pessoas estão largando, abandonando Jesus. Uma coisa tão simples. E aquele cego entendeu. Hoje eu tomo uma atitude. Você tem que tomar uma atitude da volta por cima. A situação que você possa estar vivendo, você já passou, não é para te abater nem te matar. É para que você viva o melhor ainda dessa terra, com Cristo.
quem verdadeiramente quer servir e seguir a Jesus. Porque aquele cego, quando ele começou a ver, ele poderia falar assim: agora peraí, tudo aquilo que eu não fiz, vou começar a fazer. Tudo aquilo que eu não era, vou começar a ser. Agora eu vou curtir minha vida, eu estou enxergando. Agora eu vou fazer o que eu quero, né? Só que ele falou assim: não, eu quero seguir aquele que me fez enxergar. Aleluia. Eu quero seguir aquele que olhou para mim, perguntou o que eu queria e eu falei e ele simplesmente me fez ver. Eu quero seguir a Jesus porque simplesmente ele entendeu a minha causa. Ainda muitos falando para mim se calar. Eu quero seguir a Jesus mediante um problema, uma dificuldade que apareceu na minha vida, porque ele simplesmente me chamou. Foi ele que te chamou, igreja. Não foi o discípulo que foi lá chamar você. Foi o discípulo porque Jesus falou: chama ele aqui. Jesus não podia ter atravessado a multidão, ele passou e ia até ele. Mas sabe o que Jesus fez? Ó, você está se incomodando tanto com o cego? Vai lá e busca ele. Meu Deus. Faz a sua obra de diabo. Meu Deus. Vai lá e busca o cego. Jesus não podia atravessar, lindo e maravilhoso, no meio da multidão. A multidão ia se abrir para ele passar. Mas ele falou assim: não, peraí, você está incomodando tanto. Vai lá, atravessa a multidão. Busca ele que está lá clamando. Olha que lindo, né? Evangelismo, né? Traga aqui para mim, ó. Nossa, que maravilha. Aí os mesmos que falaram para se calar, que estavam incomodando, falaram assim: ó, tenha bom ânimo. Levanta-te. O mestre te chama. Esse é o recado para a igreja dessa manhã. Aleluia. Tenha bom ânimo. Levanta. O mestre te chama hoje. Se fosse para fazer um apelo, eu aceitaria Jesus de novo. Porque o Jesus está falando para mim assim: tenha bom ânimo, filha. Se põe de pé, porque é eu que te chamo. É eu que tiro as escamas dos seus olhos. É eu que pego na sua mão. É eu que simplesmente levanto quando você cai. Então, se você é totalmente dependente de Jesus, então levanta a tua mão e glorifica a Deus nessa manhã. Porque Jesus está falando assim: igreja do Senhor, igreja pentecostal está restaurado. Tenha bom ânimo. Levanta, porque o mestre nessa manhã te chama para começar uma grande obra na tua vida. Toma atitude de crente. Vou parar no meio da minha caminhada, pastora. Por quê? Porque tem uma grande alma, tem uma multidão para me buscar, para trazer para o meio. Jesus está dando um choque de realidade, igreja. Ele está falando assim: você está prostrado demais, sentado demais, parado demais. Levanta, vai atrás daquele que está me clamando e traz no meio. Glória! É tempo de nós tomarmos uma atitude. É tempo de nós ir atrás de almas para Cristo. É tempo de nós sairmos do comodismo. Hoje o Senhor dá um choque de realidade. É para você ter bom ânimo. Então fecha seus olhos. Põe a mão no seu coração. Porque o Senhor tem que mexer. Não coloca no seu coração, não. O Espírito Santo falou para colocar na cabeça. Sabe por quê? Porque você simplesmente está com bloqueio. Um bloqueio sobre a sua mente. Um bloqueio que você não consegue fazer a obra. Um bloqueio porque você só vê as coisas negativas. Então nessa manhã a sua mente tem que começar a ter bom ânimo. A sua mente tem que começar a acreditar que você pode muitas coisas, Pai. A tua igreja está aqui hoje, Pai. Assim como o Senhor falou na tua palavra, assim como os discípulos foram até lá e falaram para que aquele cego tivesse um bom ânimo, eu clamo pela tua igreja, Pai, para que a tua igreja venha ter bom ânimo. Pai, mexe no psicológico agora, Pai. Mexe no psicológico, Pai. Todo medo, Pai, todo espírito de inferioridade que estava sobre a vida do teu povo, Pai, seja repreendido hoje, Pai. Tudo aquilo que estava paralisando o ministério, paralisando a chamada, paralisando o desejo de teus filhos buscar almas, Pai, seja repreendido, Senhor. Porque nesta manhã o Senhor vai tirar todas as escamas dos olhos. Nessa manhã o Senhor vai tirar todo espírito de comodismo, meu Pai. A tua igreja vai estar com bom ânimo. A tua igreja vai entender a chamada. A tua igreja vai entender porque a igreja pentecostal, ao estar restaurado, então começa a restaurar, Senhor. Começa a restaurar essas mentes, Pai. Nós ordenamos, Senhor amado, em
em nome de Jesus, Pai, que nenhuma mente, Senhor amado, nesta manhã vai sair daqui com bloqueio, mas vai sair daqui liberto para fazer uma grande obra. Coloca tuas mãos agora sobre os teus olhos, todas as escamas dos teus olhos tem que cair agora. Tudo aquilo que estava trazendo uma cegueira espiritual vai começar a cair agora, porque você é mais do que vencedor. Essa cegueira não vem para te parar, vem para você entender que você é dependente de Deus. Então olha agora com os olhos da fé, começa a glorificar o teu Deus, tira as mãos dos teus olhos, enxerga aquilo que Deus já preparou para você e se põe de pé agora, igreja, porque agora você está com bom ânimo, agora você está com bom ânimo, agora você começa a enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para você. É agora que você começa a ver aquilo que o Senhor já preparou para a tua história. Ah, Senhor, a tua igreja está aqui, Senhor. Primeiramente nós oramos para a tua igreja ter bom ânimo, e agora nós oramos para quê, Senhor? Para a tua igreja permanecer de pé. Sabe o que é isso, igreja? É Deus levantando o exército, é Deus levantando mulheres, crianças, homens, para fazer uma grande obra nesta terra, porque o lugar que você está hoje é um lugar santo, e Deus te chamou para fazer uma grande obra. Então você começa agora a acreditar naquilo que Deus tem preparado para você. E aquele cego seguiu a Jesus. Glória a Deus. Quem está disposto a seguir a Jesus verdadeiramente? Quem está disposto a seguir o Mestre? Seguir aquilo que Ele tem preparado na tua vida, igreja. Igreja, Jesus, Ele tem um amor tão grande por essa obra. Deus tem um amor tão grande por essa obra, que muitas vezes nós não sabemos de onde é tirado tanta força. É porque o Senhor tem permitido essas portas abertas. Então não desista daquilo que o Senhor tem preparado. Não desista, ainda que venha noites difíceis, noites traiçoeiras, o Senhor é contigo nesta peleja. E nesta peleja não tereis que pelejar sozinho. Parar e ver o livramento do Senhor sobre a tua vida. Não pensa que você está sozinho. Não pense que o seu ministério acabou, que alguém afundou. Palavras ao contrário que foram lançadas já caiu por terra sobre a tua história. Coloca por terra toda palavra de pessimismo, toda palavra que vai fechar, toda palavra que não vai conseguir, porque Deus levanta o exército nessa manhã, homens e mulheres e crianças, para proclamar o nome de Cristo lá fora. Esse é o tempo, igreja. Esse é o tempo do avivamento. É o tempo que o Senhor levanta nossas vidas. É o tempo que Deus começa a fortalecer, meu pastor, pessoas para fazer uma grande obra. Então nada pode parar a chamada que Deus tem. Nada pode fechar essas portas. Se você soubesse aquilo que Deus já mostra para nós. Oh, igreja, quando você atravessar por aquelas portas, saiba que o adversário, ele ronge os dentes com muito ódio na igreja, porque a vontade dele é paralisar isso aqui. Mas Deus, ele envia então homens e mulheres perseverantes. Então não cochile em dois pensamentos. Não para, não sai de grupo, não desista da sua casa, da sua família, não desista do teu ministério, porque Deus, ele é contigo. Aleluias. Eu queria chamar os levitas para estar adorando o Senhor. Fique em espírito, igreja. Entenda que o Senhor, ele está perguntando hoje: o que queres que eu te faça? Você entende Deus perguntando isso para você? Você entende Deus? Sabe Deus esquadrilhando os seus olhos? Deixa eu ser só um minutinho, para vida não, só um minutinho. Você entende Deus esquadrilhando os seus olhos, o seu coração, e perguntando para você: minha serva, eu não te conheço, você está de arrepio. Santo. Sim. Se Deus olhar dentro de você, como Ele está te olhando, e pergunta assim: o que queres que eu te faça? Porque o tempo todo Deus está falando assim: fala com ela. Pergunta para ela o que quer. O que ela quer que eu faça? Porque Deus já entrou numa causa sobre a tua vida. Deus já entrou numa peleja. E essa peleja não é você que tem que pelejar, é Ele. Tem hora que nós temos que tirar nossas mãos e deixar a mão do Senhor começar a operar.
E Deus está falando sobre a tua vida, sobre o seu psicológico. Ele está trabalhando sobre o seu psicológico, falando: tenha bom ânimo, mulher. Levanta, porque eu que sou contigo. Deus nessa manhã ele esquadrilha a tua alma. E Ele está dizendo: o que queres, filha, que eu te faça é hoje. Ah, mas o Senhor não é aquele que é fim de feira, não. Ele não é fim de feira. Ele é um Deus que sonda a tua história. E é tempo de você se colocar de pé e fazer a obra. É tempo de você sair do comodismo. É tempo de você balançar os teus pés e seguir a ordem de Cristo. Mas como tem crente que quer paralisar, como tem crente que quer parar por coisa pouca. Ah, pastora, você não sabe a minha dor. Pouco me importa a sua dor, querido. O que importa é que Deus conhece a tua causa. Porque aqui não tem ninguém que está sarado, não. Todos nós estamos doentes. Só que nós dependemos dele. É o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Quem entra aqui com pavão achando que é todo poderoso, irmãos, eu sou pequena. E o lugar mais alto que eu posso chegar é os pés de Jesus. Porque no dia que eu me exaltar, Ele me abate. Então, irmãos, todos nós temos dificuldade, irmãos. E o Senhor está falando assim: tem bom ânimo, igreja. Tem bom ânimo. Ele já entrou na causa. Ele já se levantou no trono, irmãos. Então, que nessa manhã você recebe esse sacode de atitude. Quem vai tomar atitude aqui de servir verdadeiramente a Cristo? Pode louvar, pode louvar, pode louvar.